Muito bem, começando aqui mais uma live do Conde. Vocês estão aí? Começando aqui hoje, tô sem a música porque minha casa tá cheia, tá uma delícia isso aqui. Tô com visita, meu filho tá aqui, o som tá em outro lugar, então eu vou começar a fazer, vou fazer minha live bem caseira aqui hoje para vocês, acústica, para conversar um pouco aí, resumir um pouco as coisas, o noticiário desse domingo, que passou essa semana toda fazendo aí um breve resumo da semana. Eu acabei de fazer uma live para vocês, não para o YouTube, mas depois, queridos YouTubers que estão me assistindo aqui, internautas, se inscrevendo no canal do Conde, por favor, que está crescendo muito rápido. Quero agradecer a presença de todos vocês, saudações, caras pálidas. Hoje eu fiz uma transmissão histórica, né? Tô recebendo a visita do meu amigo José Luiz Maia. A gente fez um pocket show pelo Facebook. Depois eu vou pegar esse vídeo, vou editar e vou subir no YouTube também para que todo mundo veja, né? A gente conversou sobre música brasileira, sobre questões políticas também, sobre a história da canção, sobre a perda, né, que a música brasileira teve, que tem diretamente a ver com o Zé Luiz, que é o primo dele, o Arthur Maia, contrabaixista consagrado, talvez aí o mais prestigiado do Brasil nesse momento, que infelizmente veio a morrer, veio a falecer há um mês atrás. Foi uma sessão, um pocket muito legal, recomendo a todos. Vocês sabem que o meu Facebook é aberto, quem está no YouTube e não me segue no Face, peço para você ir para o Face e me seguir no Face. Quem está no Face, vai para o YouTube também, se inscreve no canal do YouTube, vamos fazer a interface, a gente faz a triangulação dessas mídias e tudo fica mais divertido. Eu quero começar hoje para vocês, dando saudações, quero começar diretamente falando sobre uma notícia que foi divulgada pelo jornalista Anselmo Góes, do jornal o Globo, né? Uma notícia que eu mesmo peguei, compartilhei, encaminhei, porque hoje eu não estou de plantão no 247, encaminhei para o 247, para quem está de plantão, para os plantonistas, jornalistas que estão hoje na home do 247, para subir a notícia que me pareceu escandalosa. E o momento é muito difícil, né? A notícia era que o Bolsonaro processaria, estava, né, já estava tudo pronto para processar o Jean Willis. Processar em 100 milhões de reais. Essa era a notícia inicial do Anselmo Góes, né? 100 milhões de reais. Mais tarde, ele retificou essa notícia para 100 mil reais. Acho que o 247 subiu essa manchete com 100 milhões, com a informação que era em primeira mão do Anselmo Góes, e depois corrigiu, retificou para 100 mil reais, que acho que é o valor que o Bolsonaro está... Isso, veja, quase irrelevante, num certo sentido. 100 milhões, a diferença de 100 milhões para 100 mil é muita, mas a impostura, né, e a falta de caráter do Bolsonaro processar o Jean Willis por R$ 1, 1 centavo, já seria total. Eu quero dizer que, assim, esse tipo de notícia não é nenhuma fake news, isso. Isso foi um equívoco do Anselmo Góes. Eu não tenho má fé embutida nisso, tá? Tampouco da minha parte, sobretudo porque é uma notícia que chama atenção. Se fosse 100 mil, 10 mil, 50 mil, quer dizer, o Bolsonaro está processando o Jean Willis por qualquer valor, é uma notícia que surpreende. Então, eu só quero retificar para vocês, porque tem muita gente que fica às raias da loucura com esse tipo de notícia. Mas, nossa, que absurdo, você divulgou uma notícia falsa, Conde. É bom a gente ter um pouco mais de autoestima, né? Quando a gente observa. O meu trabalho de jornalista nas redes, na minha vida normal, quer dizer, eu combato fake news. A minha vida é essa, né? Basicamente. Quem é de esquerda progressista, não lida com esse tipo de linguagem. Nós analisamos isso. Nós combatemos, analisamos.
E nós sabemos diferenciar. E não tem também só um tipo de fake news. São várias famílias diferentes, são vários regimes de notícia falsificada que são distribuídas por aí. Desde aquelas que são puro equívoco até aquelas que são deliberadas e criminosas. Então, me dá um pouco de preguiça quando eu vejo alguém estrilando porque houve um equívoco desse na minha página, na minha rede social, e aí eu fico realmente triste por saber que algumas pessoas não entendem qual é a minha. Por isso que eu gosto muito do Facebook. Bom, ele está processando o Jean, até alguém perguntando aqui, por que o Bolsonaro está processando o Jean? Porque o Jean, acho que deu uma entrevista e usou as palavras canalha, enfim, sem vergonha, alguma coisa dessa natureza, não sei precisar corretamente, porque agora não estou com com as páginas abertas aqui para dar essa notícia absolutamente rigorosa para vocês. Eu estou falando em tese, estou falando de uma análise estrutural aqui, peço licença para vocês para poder fazer isso. E em função disso, pois Silvio Inês está falando aqui, controle não, né? Patrulha, né? Muita gente aparecendo na minha rede assim, gente de esquerda, entendeu? Ai, que absurdo divulgar fake news, não sei o quê. Nem dá para saber que tipo de direcionamento é esse. Então, o que eu posso dizer? Eu vou continuar fazendo meu trabalho. Eu sempre quero combater o simplismo, né? Por isso que as pessoas são tapeadas, né? Pessoas são muito reativas, né? E não conseguem acompanhar o fio da meada, fica perdido na tradução. Tá achando que eu vou propagar fake news? Pelo amor de Deus, eu sou um cara que combate fake news. Não tem cabimento uma coisa dessa. Não fico ofendido, porque eu fico com pena da pessoa que tem esse tipo de leitura precária e simplista a respeito de um trabalho. Por isso que eu sempre ressalto com vocês, não é a questão da cuspida não, tá? Eu sempre ressalto com vocês, eu gosto do Facebook, porque o Facebook tem um aspecto narrativo. Então, quem é meu amigo, quem me acompanha no Facebook, sabe como eu penso, sabe como eu procedo, sabe o meu senso de humor, sabe, enfim, de toda a história. E aí, é exatamente daí que nasce a interpretação. Você sabe o que o cara está pensando. Se o cara cai de paraquedas na minha timeline, ele não vai entender muita coisa. Então, evidentemente, você tem várias dimensões quando você escreve para um público para qual você nunca escreve, você tem uma certa dicção, um certo cuidado. E aí, se você escreve para... Pedro, acho que a mamãe chegou. Eu estou no meio da live aqui, meu filho está aqui, e a casa está movimentada hoje, então peço licença para vocês aqui para eu poder fazer a ponte. Chama ele ali. Já foi? Tá tudo bem? Então, assim, quero começar hoje falando exatamente disso, né? Nós precisamos ter um pouco mais de capacidade de interpretação, não ficarmos nessa reação espasmódica, intestinal, com relação à situação de fake news, porque nós, campo progressista, não lida com esse tipo de coisa. Nós combatemos fake news. Nós não vamos propagar isso para ganhar no grito de nada. Esse é a grande dificuldade que nós temos, porque eles usam isso o tempo todo. Eles usam esse dispositivo, é a linguagem deles, é a natureza deles, e eles conseguiram instalar um regime de produção de fake news que engana muita gente, né? E acaba confundindo também até o nosso próprio campo. Então, começando com esse tema, Bolsonaro processa o Jean Willis e R$100 mil. É um absurdo, é manchete do mesmo jeito, porque, enfim, isso também é decorrente de um processo de judicialização da nossa política, né? Você criminaliza a política, judicializa a política, e aí você instala a guerra híbrida, e você engrupa e enrola muita gente que está aí só de espectador e que também, eventualmente, cai nos preconceitos mais toscos que a própria direita insufla aí na esquerda. Então, dito isso, vamos passar para a nossa tocada aqui nessa live, e eu quero dizer para vocês, começar a dizer o seguinte, né? Título que eu dei para vocês é Tragédias, Fake News, né? E Oportunismos, né? Veja que é um coquetel infernal.
queridos caras pálidas. É um coquetel infernal. Meu querido Zé Luiz está aqui do lado, aqui, grande abraço para você. A gente fez um pocket super especial hoje, depois eu quero falar no final da live, vou falar um pouquinho para vocês sobre isso. Tragédia dessa dimensão de Brumadinho, associado ao protocolo de fake news e a falta de caráter do nosso núcleo de poder nesse momento, formado por gente que está ligada a miliciano, né? E por um rol de generais aí que, para isso, os generais, acho que eles são bons, né? Salvamento, né? Acho que seria o papel, né? Inclusive, é engraçado, permitam-me dizer, o general Heleno, que é ressentido até a medula com a Dilma Rousseff, porque foi enquadrado mais de 3 vezes quando a Dilma Rousseff era chefe dele, né? Chefe de Estado, é chefe de todos os generais das Forças Armadas brasileiras, do Exército Brasileiro, e como ele falava muita besteira, que um general não poderia falar, porque você tem uma escala hierárquica no Exército, nas Forças Armadas, que se submete ao chefe do Estado da Força Maior, que é o presidente da República Brasileira, que era Dilma Rousseff. Bom, o general Heleno falou umas besteiras e foi enquadrado pela Dilma e teve que ficar quieto. Aí ele é muito ressentido e é por isso que ele está com o Bolsonaro agora, que é grande, né? Ele conseguiu, né, a grande sorte de estar do lado do Bolsonaro nesse momento da história dele. Mas o que é engraçado nessa história toda? A Dilma Rousseff, logo depois do crime catastrófico, desastre, catástrofe, crime de Brumadinho, ela disse assim, é preciso vistoriar todas as barragens do país. Ela falou da Vale, não sei se ela falou do país, mas enfim, da Vale, que é a maior e que se alastrou mais pelo país, sobretudo Minas Gerais. É preciso verificar todas essas barragens urgentemente. O Bolsonaro não falou nada, a Dilma falou. E aí o que o general Heleno fez? Obedeceu a Dilma. O general Heleno está obedecendo a Dilma Rousseff até hoje, não é? Veja, porque ele falou exatamente isso, né? É preciso, nós vamos vistoriar todas as barragens do Brasil. A Dilma falou, o general Heleno obedeceu. Então, se ele continuar assim, né? Pelo menos a gente vai ter um general que faz alguma coisa que preste nesse governo Bolsonaro. Eu quero dizer que é um coquetel muito, muito catastrófico você ter uma catástrofe dessas dimensões criminosa, associada a fake news e associado ao oportunismo, a marketing. Porque o Bolsonaro, ele acionou o Netanyahu para vir, aspas, ajudar no resgate do crime ambiental, né? Do crime catastrófico de Brumadinho, Minas Gerais, para fazer marketing. É uma coisa... Por que é para fazer marketing? Porque se fosse realmente para ajudar a resgatar as vítimas, né? Ele e a família dele não fariam tanta propaganda nos twitters e nas redes sociais deles. É uma coisa ostensiva, ou seja, propaganda, pura propaganda. Com o Netanyahu, não é nem com o Estado de Israel. Outra coisa grave, Estadão, Globo noticiou a vinda de soldados israelenses. Eles são soldados, são do exército israelense. Qual que é o problema, Conde? Bom, acho que nenhum. O problema, para mim, está na imprensa, que a Folha de São Paulo já chamou de especialistas. Né? A Folha de São Paulo é ela não é a cadelinha do fascismo no Cio. Ela é um outro tipo de cadelinha, né? Também não sei se está no Cio, mas ela abana muito o rabinho, a Folha de São Paulo. E ela deita no colo do bolsonarismo, né? Porque ela chama de especialista, ela quer eufemizar, ela quer justamente trabalhar para produzir o marketing que o Bolsonaro buscou fazer com esse contrato aí com o Netanyahu para mandar os militares aqui para fazer essa propaganda internacional de que Israel está ajudando o Brasil, de que Israel não, Netanyahu, né? Ajudando o Brasil com essa história aí, com essa catástrofe de proporções internacionais.
Então, é uma vergonha usar a dor do brasileiro, a dor do povo brasileiro, a dor da perda das famílias e do grau de descalabro, de ignorância, de crime da diretoria, dos dirigentes da Vale, em permitir que isso acontecesse, porque, assim, vamos parar com a hipocrisia. Nós não podemos mais aceitar, queridos caras pálidas, que dirigentes de uma mineradora privada, uma das maiores do mundo, venha para você e diga assim: estou consternado. Querido, você não tem que estar consternado, você tem que estar preso. Me desculpa. Não tem consternação. É o que o Roberto Requião falou. Né? Eu acho que a gente tem que parar com a hipocrisia. Consternação, querido, não tem consternação. A responsabilidade é de vocês. Tem de ser urgentemente, realmente penalizado. Não estão judicializando o Brasil, a Lava Jato não prendeu todo mundo, meio mundo. Tem que prender esses dirigentes da Vale. Veja, isso está embutido em uma série de outras questões que eu quero trazer para vocês aqui, que são da ordem da linguagem. Espero que vocês curtam a programação que eu fiz para vocês aqui, para essa live de hoje, né? E ainda estamos falando da tragédia de Brumadinho, dessa lama, da lama ao caos de Temer a Bolsonaro. Estamos falando disso ainda, porque realmente é uma notícia que ela se alastra, né? Ela é como a notícia, é como a lama, né? Ela vai se alastrando. Inclusive, também tem um outro fenômeno embutido aí. Essa catástrofe crime, ela tem como consequência também uma avalanche de reflexões, de artigos, de comentários sobre o país, sobre a fiscalização, sobre a regulamentação. Então, nós estamos, assim, numa enxurrada textual também. A enxurrada de lama promove uma enxurrada textual. Para quem é linguista, como eu, isso é um fenômeno interessante, né? Para a gente analisar o volume de texto que se produz em função de um acidente dessas proporções. Um acidente, um crime catástrofe dessas proporções. Então, eu queria chamar a atenção disso, por quê? Deixa eu tomar um golinho de água aqui, porque a boca está secando, né? Esse evento, catástrofe, crime de Brumadinho, ele conseguiu produzir o que o Bolsonaro não tinha conseguido com o factoide da Venezuela, do reconhecimento do Juan Guaidó como presidente da Venezuela, um fracasso total. A ONU rejeitou, a China e a Rússia não vão deixar a ONU declarar qualquer tipo de situação atípica na Venezuela. Então foi um fiasco total. Forças Armadas venezuelanas são leais ao presidente eleito democraticamente, Nicolás Maduro. Então é um fracasso. A Venezuela rechaçou o golpe mais uma vez. A Venezuela está em estado de tentativa de golpe desde quando o Chávez assumiu o poder assumiu o governo em 1999. Há 20 anos, portanto, né? Que a elite venezuelana podre como a brasileira quer derrubar esse governo popular venezuelano, como toda a elite brasileira também, que sempre quis derrubar o governo popular eleito democraticamente brasileiro, e conseguiu, né? Ela conseguiu. A elite podre brasileira conseguiu derrubar uma presidenta legitimamente honesta e eleita, que é Dilma Rousseff. E nós estamos nesse processo de lama ao caos, nesse momento, né? O acidente, o crime catástrofe de Minas Gerais, associado a outra série de questões, que é fake news, propagação de mentira, achaque, blefe, chantagem, e
uma potência de ódio ainda muito grande às esquerdas, ao PT, com ministros pistoleiros, querendo mudar regimes da educação, regimes de demarcação de terra indígena. Quer dizer, o que o Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, vai poder falar a respeito da tragédia crime de Brumadinho? Nada. Ele é o cara que promove esse tipo de política de afrouxamento da regulamentação e da fiscalização. É exatamente isso, é decorrente exatamente disso. Bom, eu quero, antes, né, vocês sabem que eu sou um pouco digressivo, um pouco muito digressivo, tem gente que não gosta muito, né, da minha digressão, mas eu não me importo, eu vou continuar sendo digressivo, assim mesmo, porque eu acho que fazer a live tudo certinho, bonitinho na caixinha, assim, desculpa, roteirinho, acho que isso já tem muito por aí, acho que o Facebook caiu, hein, deixa eu ver aqui, acho que teve uma queda aqui no Facebook. Não vou gravar, não. Está tentando iniciar a transmissão de novo. Bom, Facebook, avisem o pessoal do Facebook que nós estamos no YouTube agora. Venham todos para o YouTube, porque a transmissão do Face caiu. Eu estou encerrando aqui a transmissão do Face. Vou tentar retomar, vamos ver se a gente retoma. A transmissão do YouTube está indo beleza aqui. Bom, vamos lá. Essa catástrofe, essa notícia catástrofe, ela é muito densa, ela é dramática, 37 mortes, e nós temos aí na casa dos 300 desaparecidos, que fatalmente, infelizmente, né, encontrar alguém com vida é muito difícil, inclusive os bombeiros e as pessoas e as famílias estão dizendo que possivelmente talvez nunca sejam encontrados, o que é mais um drama brutal em cima dessa notícia. O que acontece? Essa notícia, evidentemente, ela consegue aquela função que foi propícia para o bolsonarismo, que é tirar o Flávio Bolsonaro das manchetes. Era isso que o Bolsonaro estava querendo. O Bolsonaro estava querendo tirar o Flávio Bolsonaro. Calma que eu vou complementar o meu raciocínio, tá? Evidentemente, eu não vou trazer uma tese conspiratória para vocês que o Bolsonaro mandou quebrar a barragem para tirar o Flávio Bolsonaro das manchetes. Eu estou dizendo das consequências concretas que uma notícia dessa causa na cena do noticiário brasileiro e das pressões políticas, tá? Então, o Bolsonaro tentou, com a história da Venezuela, chamar a atenção das manchetes e tal, e não deu certo, né? Porque aquilo lá não funcionou. E o que ele fez? O que ele fez, não. O que acabou acontecendo? O Bolsonaro, como diz o Nassif, é um lagarto assustado. O que acabou acontecendo? Eles receberam, né? Tem essa notícia agora que tirou o Flávio Bolsonaro de toda aquela pressão que ele estava passando. O que permitiu ao bolsonarismo reorganizar minimamente a defesa do Flávio, né? E agora parece que o Fabrício Queiroz vai assumir tudo e vai liberar, né? Vai liberar a cara, ele não vai entregar o Flávio Bolsonaro. E o que ele quer em troca? Segundo notícias, segundo bastidores, segundo notícia que está na home do 247 nesse momento, ele quer que não façam nada com a filha, nem com a mulher, nem com a ex-mulher, nem com ninguém, só com ele. Ele acho que vai para o sacrifício. Deixa eu ver aqui se essa transmissão do Facebook acabou. Eu não vou nem tentar restaurar do Facebook, deixa eu ver se eu consigo aqui, só para ver se o pessoal vai continuar acompanhando. Só um segundinho, deixa eu ver aqui. Então, é uma situação realmente que permite... Deixa eu começar aqui, vamos ver se ele volta a transmitir, e aí o Facebook volta a nossa... ele não deixa aqui, então deixa eu concluir isso aqui. Calma que eu já continuo. Então, você vê que o Bolsonaro... o bolsonarismo, nesse momento, está podendo se reorganizar. Então, a defesa do Flávio Bolsonaro e tudo mais, evidentemente, uma notícia dessa não pode
ficar realmente, ela tem que ser o destaque, porque ela é chocante, ela é catastrófica. Então, deixa eu só terminar aqui para restaurar no Face a transmissão da live do Conde. Deixa eu colocar aqui. Vamos ver se restaura. Só um minutinho. Pronto, vamos ver se vai. Então, é uma situação que nós temos de observar bastante bem, né? Por enquanto, temos de ver até onde vai essa hipocrisia com relação aos dirigentes da Vale. Quer dizer, eles não podem se apresentar como consternados. Restaurando aqui no Face, caiu, eu tô restaurando, vamos ver se ele segura, né? Eles não podem ficar como consternados. Eu acho que, sabe, quem é responsável por isso? Está na hora do Poder Judiciário, evidentemente o Poder Judiciário brasileiro é essa desgraça que ele é, mas começar a ser menos inocente de querer livrar a cara só porque são pessoas, são executivos que não sujam, eles sujam as mãos do mesmo jeito, são criminosos do mesmo jeito. Sabe que em Minas Gerais, a informação que a gente tem, que licenciar operação de minerador é a coisa mais simples do mundo. Você não tem mais aquele protocolo que vinha sendo trabalhado nos governos democráticos de Lula e Dilma, que é um protocolo difícil, que é exatamente esse que o Bolsonaro queria interromper com o Ricardo Salles. Afrouxar as regras, as leis. Voltamos aqui, beleza? Afrouxar as regras e as leis. Só pensa em lucro, com Vicente Jungstedt. Vicente Jungstedt. Agora eu falo o seu nome. Ele me disse como é que fala o nome dele. É isso mesmo? Jungstedt? Obrigado, Vicente. Então, só pensa no lucro. Você não tem... é justamente assim que funciona a elite e classe média brasileira. Não pensa no outro. Não pensa na coletividade. Acho que pensar na coletividade é comunismo. Não é civilização. Né? Comunismo é outra coisa. Outra coisa. Tá? Então, a gente mergulha nesse caos semântico, nesse caos discursivo, e tudo começa a ficar difícil, tudo começa a impactar na nossa capacidade de reagir a pressões e a absurdos do mundo político, do mundo empresarial. E eu acho que esse processo aí, essa catástrofe crime de Minas Gerais, precisa ser encarada com muita seriedade. Acho que basta, né? Não vamos mais aceitar esse tipo de coisa no Brasil. Veja, sem contar que você tem mais barragens ameaçadas, tocaram toque de evacuação, né? Sirene de evacuação nas cidades ali que estão no entorno dessas barragens que estão sob risco da Vale. Parece que estão sendo evacuados, não sei se são 24 mil pessoas. E tem de ser, realmente, tem de ser, senão vai morrer, vai quebrar mais uma barragem, vai se romper mais uma barragem, e vai ter alagamento e lama para tudo quanto é lado. Então, infelizmente, faz parte do nosso desafio. Flávio Bolsonaro saiu das manchetes em função desse crime catástrofe, e nós vamos ter de travar uma luta contra o bolsonarismo que apodrece precocemente, sem essa pressão tão ostensiva dos meios de comunicação como eles vinham acontecendo. Bom, falei aqui do oportunismo escroto do bolsonarismo em fazer essa associação com Netanyahu para produzir um factoide internacional de colaboração, intercolaboração. Isso, para mim, é nojento, né? Ajuda é boa de qualquer maneira. E cadê os médicos cubanos? Por que ele mandou os médicos cubanos embora? Veja, mandou 8 mil médicos cubanos embora com a sua truculência, ignorância e burrice e trouxe 130 soldados israelenses. Quer dizer, prejudicou. Se os médicos cubanos estivessem no Brasil uma hora dessa, eles iam ajudar também, poderiam ajudar muito, né? Nesse momento dramático do Brasil, que eles são solidários. Outra coisa, veja a sequência que nós estamos atravessando de tragédias. A tragédia não é só essa tragédia de Brumadinho. A tragédia é tragédia política. A tragédia é social.
A tragédia é geral. Eu só vou falar algumas coisas para vocês, né? Então, por exemplo, assassinatos de bolsonaristas durante as eleições. A gente viu vários e o mais célebre deles é o assassinato do Moa do Catendê, capoeirista baiano, né? Por um bolsonarista, e o Moa do Catendê era um petista que votaria no Haddad, que votou no Haddad, inclusive, porque o crime foi no domingo do primeiro turno das eleições de 2018. Assassinatos, nós assistimos isso, o crescimento de assassinatos a LGBTs, crescimento, novamente, violência contra a mulher, toda a violência explodiu no Brasil, e todas essas das minorias ou dos segmentos que são mais fragilizados, historicamente mais atacados pelo sistema que é misógino, que é racista, né, na sua essência, que é intolerante, né, se volta a ter todo um processo de regressão. Então, incêndio no Museu Nacional, o assassinato da nossa história ao vivo pela TV, todo mundo viu. Incêndio no Museu Nacional. Sucateamento, né? A falta de cuidado do poder público. Esses caras, eles dão golpe, eles não sabem administrar o país, não sabem governar, o país para de crescer, a economia vira um lixo, né? Todo mundo começa a perder poder de compra, poder aquisitivo, salário baixa, o país entra num circuito medonho e as coisas começam a acontecer, evidente. Viaduto começa a cair em São Paulo. Parece que todos os viadutos de São Paulo estão comprometidos. Se não todos, a maioria. E a gente está vendo, tem um viaduto que cedeu há pouco tempo, outro que cedeu agora, e, segundo analistas, todos os viadutos estão na iminência de cederem, né? O PSDB, o nome disso é PSDB, né? O PSDB acha que viaduto, né, esse tipo de coisa, você coloca lá, você construiu, deixa, pode deixar, ele é que nem as pirâmides do Egito, né? Vai durar 3.000 anos. Não é assim, querido. Infelizmente, não é assim. Concreto armado, engenharia, não é assim que funciona, não. Né? Você precisa fazer manutenção dessas coisas, manutenção dos viadutos. É a música do Aldir Blanc, né? Caía à tarde feito o viaduto, caía à tarde, né? Na música do Aldir Blanc, do João Bosco, caía à tarde feito um viaduto. Quem é o sujeito de caía? Quem que é o sujeito de caía? À tarde, questão pro Enem, né? Aproveita aí para fazer pro Enem. Quem é o sujeito de caía? À tarde caía. Caía à tarde. Caía à tarde, feito um viaduto. Agora, nesse Brasil de hoje, o sujeito de caía não é mais à tarde, é o viaduto, né? Caía à tarde, feito o viaduto que caía. Desculpa, mais uma vez, desculpa, mas é o viaduto que cai. Porque esse pessoal não está interessado na coletividade, na cidade, na urbanidade. Bruno Covas, faça o favor. João Dória, 4 anos de João Dória, 4 não, 2, né? Foram suficientes para deixar a cidade de São Paulo nesse estado de petição de miséria estrutural. Tá agora. Viaduto, queridos, precisa de manutenção. E aí o que acontece? Por que o Brasil está nesse caos inteiro? Da lama ao caos, do caos à lama. Porque como eles não sabem, como o Temer, Henrique Meirelles, PSDB, não sabe administrar um país complexo e grande como o Brasil, e maior do que ele era quando era o FHC, porque o FHC governava para São Paulo e Rio, né? Fernando Henrique Cardoso é isso, né? Governava para São Paulo. E Rio de Janeiro, pouquinho, né? São Paulo e Rio. FHC é isso. Aí era mais fácil, né? Era mais fácil de governar. Só São Paulo e Rio de Janeiro, né? Todo mundo ali, mais ou menos, naquele esquema, né? Todo mundo com poder aquisitivo um pouco maior que o resto do Brasil. Quase que a política do café com leite, o governo do FHC.
Aí veio o Lula, né? Aí o Lula governou para o Brasil inteiro e tornou um país muito mais complexo e difícil de administrar. Vamos admitir isso, né? E aí o que acontece? Dá o golpe, acha que o Brasil é aquele cocozinho que era quando era o governado pelo Fernando Henrique Cardoso. Não é mais. Não é mais aquilo. O Brasil é maior, mais complexo, mais difícil, exige muito mais expertise, muito mais cérebro, muito mais inteligência, coisa que o PSDB e o Temer não tinham e que o Bolsonaro, além de não é que o Bolsonaro não tem expertise, inteligência e vontade política. Eles têm problemas um pouco mais severos e complicados do que isso. No limiar da patologia, né? Então, evidentemente, o que vai acontecer com o Brasil? É rápido. A degradação social, estrutural, política é rápida. Você começa a cair viaduto, começa a estourar barragem, começa a ter deslizamento, começa a ter problemas estruturais no país inteiro, começa a pipocar o tempo todo. Por quê? Porque não tem dinheiro, porque eles não sabem fazer o Brasil crescer, não sabem incendiar a economia brasileira, não sabem gerar riqueza. Eles só sabem taxar o povo, eles acham que taxando resolve tudo. Eles acham que cortando investimento, impedindo o BNDES de investir no microempreendedorismo, no empreendedorismo, etc., dificultando o financiamento da Caixa Econômica, o Banco do Brasil, abaixando o valor do salário mínimo, reduzindo o salário mínimo, exterminando leis trabalhistas, eles acham, exterminando a Previdência Social, fazendo o Brasil mergulhar numa Previdência Social privada, que ninguém sabe como é que vai ser, à mercê de um Paulo Guedes da vida aí, empresário, milionário, bilionário. Eles acham que isso resolve alguma coisa, não resolve nada, resolve só o problema deles. É por isso que o dilema é muito grande, porque como é que essas figuras vão se eleger? Só com fake news. Só se elege com fake news, com pressão, com bala na cabeça. Foi isso que eles fizeram. Na verdade, a eleição do bolsonarismo foi uma eleição chantagista. As pessoas foram coagidas a votar no Bolsonaro. Ter liberdade, foram coagidas pelo medo, que é uma coisa que o trompetista da democracia, meu amigo Fabiano Leitão, que é inteligentíssimo, diz sempre, né? Eles instauraram o medo na população brasileira. Um medo irracional do comunismo, do PT, etc., do LGBT, do kit gay, da mamadeira erótica. Instauraram esse medo e, através desse medo, que deveria ser um protocolo criminoso, reconhecido pela capacidade de um poder judiciário de produzir novas teses a respeito da criminologia, e não consegue, porque eles moram dentro da caixinha e tem o rabo preso, a gente cai nesse mar de lama, né, que é o governo Bolsonaro. Tem tudo a ver com o mar de lama, com todo respeito, esse mar de lama que se alastrou aí por Brumadinho. Então, tem esse aspecto eu quero simplesmente explicar para vocês por que nós chegamos até aqui, né? Quero dar uma explicação. É uma explicação, não é a explicação. É mais uma. Tem muitas explicações. Essa é uma explicação. A degradação da nossa economia. Então, eles não sabem, para você manter um país como o Brasil funcionando, as pessoas têm que receber salário, elas têm que ter direitos, elas têm que gastar, elas têm que inflamar o comércio, elas têm que produzir inovação, elas têm que ter direito a ir para o ensino superior, tem que ter autonomia, soberania, democracia, tem que ter programas Ciências Sem Fronteiras, tem que ter ProUni, tem que ter tudo isso. É isso que movimenta o país. Se você não tem nada disso, você esmaga, você sufoca e tudo começa a cair. Começando pela barragem da Vale, né? Isso não é... E aí o que acontece? Eu vou fazer então a transição, não tem musiquinha hoje, mas eu faço a transição só tomando a minha aguinha. Escuta eu tomar a aguinha, ó. Escutaram? A aguinha descer aqui? Eu de novo. Ó. Tá boa essa água. Muito boa. Então, água, né? Água. Vamos avançar, que é o seguinte. Essa
Esse crime catástrofe vai ficar, evidentemente, estalando durante a semana. Acho que a única novidade que pode um pouco competir com esse tipo de notícia, porque muita gente ainda que está soterrada, enfim, isso vai realmente, e nós teremos de observar isso com muita atenção. Mas aquela consequência que eu trouxe para vocês, que assim, um crime catástrofe dessa dimensão gera uma outra enxurrada. Outra barragem é rompida quando uma barragem dessa da Vale é rompida e causa tanta catástrofe para as pessoas do entorno, que é a barragem do discurso. Essa barragem também foi rompida e gerou uma enxurrada de análises, de pressões, de leituras, de comentários a respeito de Brasil, a respeito da privatização, a respeito do Estado, a respeito do conceito do Estado. Então, um discurso que apareceu muito forte, né, rompido dessa barragem do discurso, isso, de um certo sentido, num certo sentido é bom, é a reestatização da Vale, né, a prisão de todos os dirigentes e a reestatização da Vale. Se isso acontece nos Estados Unidos, vocês acham que os Estados Unidos iam deixar os executivos de uma mineradora soltos? Não iam. Em qualquer lugar da Europa, também não iam. No Japão, possivelmente não. Na China, também não. Né? Eles seriam punidos imediatamente. O mínimo que se poderia fazer é prisão preventiva. Eles vão aguardar na cadeia a apuração dessas questões. Então, a única coisa... O que está... A Silvia Inês está dizendo que já aconteceu a cirurgia? É piada ou é real isso? Bom, eu sabia que o Bolsonaro iria hoje para fazer a cirurgia e tudo mais. Acho que é a situação que poderia competir com a... Não sei se aconteceu, né? Agora eu não vou... Deixa eu abrir aqui um pouquinho a internet para ver se tem alguma informação a respeito disso. Tururu. Eu acho que não. Não tem nenhuma informação aqui dizendo da cirurgia do Bolsonaro. O Moro, coitado do Moro, aparece aqui no noticiário, calado. O Moro, gente, ele só quer o STF, né? Só quer o STF. Ele quer ser ministro do STF. Ele não está nem ligando para esse Ministério da Justiça. E ele quer rápido ir para o STF, porque como ele não sabe nada de ser ministro da Justiça, está sendo um fracasso retumbante, ele precisa ir logo para o STF antes que não dê mais para ele ir para o STF. Né? Então, eu acho até interessante pressionar, né? Você já tem projeto de lei impedindo que o ministro, que ele tenha que ter 4 anos de quarentena para poder sair de um ministério para o STF, senão fica aquela dancinha promíscua, né? O cara vai ao ministério, que nem o Alexandre de Moraes, né? Vai ao ministério, fica 3 meses e vai para o STF, né? Matam, né? Matam. Quer dizer, quem matou o Teori Zavascki, né? Foi a natureza, né? Parece que foi a natureza que matou o Teori Zavascki. A chuva que matou o Teori Zavascki. Prenda-se a chuva, né? Porque ele saiu, relator da Lava Jato, no lugar dele entrou Alexandre de Moraes. Não, o STF está essa espelunca que vocês conhecem. E o Brasil vai, né, caminhando cada vez mais para o precipício profundo. Como não diria o Tiririca, pior que tá, fica. Fica. Nós estamos piorando a cada dia que passa. E eu acho que esse processo não vai se desenrolar, e eu não estou sendo pessimista. Eu simplesmente estou tentando ler aquilo que vem para mim através da imprensa, através das mídias, através da leitura que a gente pode fazer da cena política nacional. Então, essa enxurrada traz de novo à tona a discussão sobre a Vale ser privada ou não ser privada. Quer dizer, se mostrou um grande desastre a privatização da Vale do Rio Doce. Como ela foi feita na Bacia das Almas, de uma maneira também criminosa e fraudulenta, e também o Fernando Henrique Cardoso e todo aquele grupo do PSDB, lá de trás, eles também poderiam ter uma prisãozinha, né, na vida deles. Como os tucanos são blindados, eles nunca são presos, porque o que eles fizeram nas privatizações, a entrega absoluta do patrimônio brasileiro com dinheiro, assim, dinheiro de pinga, né? A Vale foi vendida por 3 bilhões e só de reservas de minério tinha mais de 100 bilhões ali.
A vergonha absoluta, total e generalizada, eu acho que valeria, quer dizer, uma justiça correta, uma justiça que operasse no Brasil. Veja como o PT não tem essa questão da vingança, né? Porque ele poderia ter produzido uma pressão no Poder Judiciário brasileiro para punir o governo podre e corrupto do Fernando Henrique Cardoso. O PT e o Lula, eles se preocuparam mais em governar o país do que ficar olhando para o passado, esse passado podre do PSDB. Mas talvez agora a gente possa fazer uma autocrítica do PT, uma autocrítica, e dizer assim, caraca, vocês poderiam ter produzido uma política voltada para questões do Poder Judiciário que pudesse punir toda a vergonha e todo o crime que foi cometido nos governos do FHC, do PSDB. Por exemplo, a privataria. Você tem livros e mais livros sobre a privataria. Devia estar tudo na cadeia. Serra, FHC, enfim, aquele pessoalzinho lá do Plano Real, que ganhou muito dinheiro depois da desvalorização do real em 98. Olha a vergonha, em 99. Foi uma vergonha a desvalorização do real. Teve gente que ganhou muito dinheiro porque tinha informação privilegiada. Isso é crime, isso é cadeia. Né? Caras assim foram presos nos Estados Unidos, como o Madoff. Né? Já tem até filme sobre ele. Então, bom, autocrítica, né? O PT errou. O PT devia ter ido para cima do governo do Fernando Henrique Cardoso e punir todo aquele bando de criminosos lá que fizeram as privatizações criminosas brasileiras, que decorrem agora na morte de muita gente. Porque a Vale está evidente que ela não tem condições de operar na mineração em território brasileiro. Ela não é mais uma empresa brasileira. Então, todo mundo está discutindo assim, será que a Vale tem que ser reestatizada? Eu acho que sim. Né? Ou expulsa esses bundas rachadas daqui, né? Enfim, manda para Israel, né? Não, para Israel não, sacanagem, né? Muito pequenininho lá. Sei lá, para onde que a gente podia mandar a Vale? Manda para a China. Aí eles vão ter que se ver com os chineses lá, né? Os comunistas chineses. Ou reestatiza esse troço. Quer dizer, sem condições. 2 crimes desse. O crime anterior era da Samarco, vocês sabem disso, tudo bem. A gente sabe, mas a Samarco é uma espécie de laranja da Vale, né? Laranja da Vale. Quem manda mesmo ali era a Vale, né? E toda essa promiscuidade do licenciamento para você operar mineração e tudo mais, quer dizer, essa política do governo, Bolsonaro, que já coloca todo o afrouxamento, já vinha com Temer, PSDB, e agora se aprofunda com Bolsonaro. Então, veja, nós vamos aceitar isso? O povo brasileiro vai aceitar? Está aceitando, né? Está aceitando bastante bem até agora. Tem bolsonarista aí que está achando que é o máximo, né? Não, tá ótimo o governo. Ele arrasou em Davos, né? Tem bolsonarista que ainda está assim, né? Arrasou em Davos. O Flávio não é miliciano coisa nenhuma, né? Não tem a ver com a morte da Marielle, com a execução da Marielle. Eles são geniais, maravilhosos e vão melhorar o Brasil. Vai melhorar o Brasil? Será que um bolsominion e colostominion acha que vai melhorar o Brasil? Bom, vamos ver aqui mais um pouquinho, nós estamos chegando já no fim da live. Deixa eu ver mais algumas coisas que eu anotei aqui para vocês. Então, o factoide sobre a Venezuela não funcionou e acabou funcionando para o bolsonarismo essa tragédia para esconder o escândalo do Flávio Bolsonaro. O Renan Calheiros diz também que é a favor de afastar toda a diretoria da Vale. O que significa o Renan querer isso? Nada. Significa que afastar toda a diretoria da Vale é uma questão para a gente pensar, né? É uma questão para a sociedade brasileira raciocinar e pensar. Não dá mais para ser hipócrita e achar que a culpa, né? A culpa tem que se culpabilizar. Quer dizer, o pessoal culpa o PT por tudo o tempo todo. E quando acontece alguma coisa com a Vale, quer dizer, daí não culpa ninguém?
Tadinho deles, né? Tadinho do presidente da Vale, né? Ele é tão, né, um executivo, pai de família. Puxa, o cara tá consternado. Vai prender um cara desse? Não, não pode. Pode prender. Bom, detalhe. 3 coisas rapidinhos para vocês. Encadeadas. E aí eu volto no embrumadinho, né? Então, me permitam dizer, né? Bolsonaro acabou de eliminar 381 mil benefícios do Bolsa Família. 381 mil, estou falando língua de sinais com vocês, né? 381 mil benefícios do Bolsa Família. Nós vamos ter um colapso social, já estamos tendo, mas vai aprofundar. Eu disse esses dias que os militares querem o Mourão, aí alguém falou assim, né? Alguém falou assim, mas eles sempre queriam, tipo dizendo, só você está vendo isso só agora? Aí eu falei, que isso, cara, desculpa, mas agora é diferente, tá? Sempre queriam, agora eles estão operando fortemente. É outra conversa. Bom, 380 mil, eles extinguiram 380 mil, vai explodir a área social. A questão do licenciamento para mineração, tudo na carteirada, tudo na base da propina, né? Ninguém está fiscalizando nada. O Brasil entrou em colapso estrutural. Por quê? Porque parou de crescer, porque parou de ter investimento, porque parou de ter política econômica de crescimento para desenvolvimento real do país, que o Lula e os governos democráticos do PT faziam, parou de ter tudo isso, e aí você tem um colapso. Isso é evidente, está claro para todo mundo já. Para todo mundo que tem, enfim, energia e consciência e tesão político para continuar sobrevivendo sem ser um hipócrita do inferno, né? Bom, e aí eu finalizo essa live dizendo o seguinte: assassinatos de bolsonaristas, assassinatos por bolsonaristas, né? Nós tivemos muitos em 2018, continuamos tendo. Pessoal que mata travesti, LGBT e sai gritando Bolsonaro por aí. Incêndio no Museu Nacional, viadutos comprometidos em São Paulo, a volta de doenças do século XIX, comprometimento do nosso programa de vacinação, retrocesso no combate à mortalidade infantil, retrocesso em todos os indicadores sociais, todos. Retrocesso em todos os indicadores econômicos, retrocesso em todos os indicadores que você imaginar, meu querido. E aí? Bolsonaro é bom, né? Temer é bom, PT que era ruim, né? PT era ruim. É a vida. Então, eu quero só lembrar uma coisa para vocês. Vocês se lembram que está associado com isso? A volta da febre amarela, há 2 anos, todo mundo ficou consternado, espantado, estarrecido com a volta da febre amarela. E vocês sabem por que a febre amarela voltou? Vocês se lembram disso? Qual que é o grau zero da febre amarela brasileira de 2016? Foi o rompimento da barragem da Samarco, que comprometeu de tal maneira o sistema do Rio Doce, a bacia do Rio Doce, toda a biodiversidade da região, que fez voltar a febre amarela. Porque morreram muitos bichos, tinha muitos primatas ali naquela região, eu não me lembro bem, quer dizer, foi um coquetel, a tempestade perfeita para a proliferação de doenças, dentre elas a febre amarela. Então, vocês imaginam o que nós vamos assistir também nos próximos capítulos desse crime-tragédia da Vale, que é pior que o da Samarco, tá? Ele já é pior porque morreram mais pessoas, evidentemente, 37 pessoas. No crime da Samarco foram 18, 19 pessoas, se não me engano. E nós temos aí na casa de 300 pessoas desaparecidas. Então,
nós teremos também... e nós tivemos um caso de peste bubônica no Rio de Janeiro. Século XIX de novo. Então, nós vamos ter... É isso que o poder público, se é... aquilo que existe ainda, aquele restinho de institucionalidade que deve estar perdido em algum lugar aí da nossa estrutura política, tem que olhar diante desses dirigentes da Vale que se dizem consternados. Está consternado do quê, cara pálida? Você não tem que estar consternado, você tem que estar envergonhado e tem que cumprir uma pena, né? Tem que cumprir algum tipo de pena. Porque esses caras soltos, eles vão continuar produzindo esse tipo de absurdo de crime e catástrofe. Desculpa, mas eu não... Peste bubônica é da Idade Média. Então, nós temos Idade Média, século XIX, tem para todos os gostos aqui no Brasil. Então, eu queria só lembrar, refrescar a memória de vocês com relação à febre amarela. Então, esse acidente, quer dizer, esse crime e catástrofe vai gerar doenças também, outros tipos de impactos na sociedade brasileira, que não só esse tão dramático da perda de vida, da perda de história, quer dizer, são vidas que se vão, é uma tragédia sem paralelo, é uma dor muito grande. O que você pode fazer? Será que nós vamos ficar, mais uma vez, de mãos atadas diante de tudo isso? Bom, eu deixo essa pergunta para vocês, porque nós precisamos agir. Precisamos agir. Realmente, eu tendo a concordar agora com as pessoas que dizem, tem que ir para a rua. Tem que ir para a rua, meu Deus do céu. Tem que ir para a rua. Tem que falar, tem que ir para a rua, tem que organizar, tem que crescer, mas tem que ser rápido. Nós temos o Lula preso. Quer dizer, o Lula é outra catástrofe da nossa situação política, social, histórica, né? É isso que talvez também faça o Brasil se degradar tão aceleradamente, porque a prisão do Lula tem um impacto simbólico, histórico muito forte para todo brasileiro, até para aquele que odeia o Lula, né? Porque ele perde a referência também. Então, veja, mais uma live, mais uma reflexão, mais um desabafo, mais uma tentativa de análise. Eu agradeço a todos vocês por mais essa companhia que vocês me fizeram. A gente se encontra mais uma vez. Quero dar uma saudação muito grande para todos vocês. Muita gente acompanha a live de Minas Gerais. Se vocês estão acompanhando a live, estão ali nas proximidades, sofreram impactos com relação a esse crime catástrofe, por favor, me mandem informações, me mandem comentários. Na live de amanhã eu vou querer comentar sobre tudo isso, para a gente poder fazer um balanço, para a gente poder avançar um pouco mais nessa outra dimensão, que é a dimensão da análise de todo esse evento que está devastando o Brasil nesse momento, capitaneado por um núcleo de poder absolutamente apodrecido, que é o bolsonarismo. Então, vamos ficar atentos a tudo isso. Eu deixo um grande beijo para vocês. Muito obrigado. Manda coraçõezinhos, o meu coração aqui para vocês, tá? E eu saúdo a todos vocês. Vamos tentar melhorar um pouco essa situação e a gente se encontra na próxima live do Conde. Um beijo. Tchau.